Olá, caro estudante, cara estudante, estamos aqui para iniciar mais um curso de física. Então, vamos juntos ver o que nos aguarda em mais essa caminhada de bastante conhecimento. Então, nós iremos adentrar o mundo da mecânica. E dentro da mecânica, vamos na cinemática escalar e vamos tratar do repouso e do movimento e do repouso. Então, movimento e repouso é o tema da aula. E aí na foto, essa foto foi tirada no momento em que uma colhedora, ao mesmo tempo em que vai colhendo os grãos, ela então vai jogando esses grãos dentro de um trator, né, da caçamba de um trator. Então a pergunta é: essa colhedora e esse trator estão em repouso ou em movimento? E aí, o que é que você pensaria a respeito? Vamos então pensar um pouco mais. É possível estar em repouso, parado, e em movimento ao mesmo tempo? Explique. E agora? Bom, se a gente pensar lá no caso da colhedora e do trator, a gente vai dizer que eles estão em movimento, né? Mas a gente diz isso em movimento em relação à terra. Porque se você pegar a colhedora em relação ao trator, ela vai estar em repouso. Por quê? Porque a distância entre ela e o trator não está variando. A distância entre ela e o trator se mantém constante. O mesmo se dá se eu pegar o trator em relação à colhedora. Então, o repouso e o movimento dependem do referencial adotado. Então, veja que quando fizerem essa pergunta, você vai ter que perguntar antes, né? Qual é o referencial? Eu vou adotar para dizer se um corpo está em repouso ou em movimento. Então, a reflexão inicial é essa. Vamos então seguindo adiante e lembrando sempre, né, de anotar tudo para que você não se esqueça de nada, né? O caderno vai ser seu arquivo, né, para você verificar depois o que foi estudado e consultar para que você possa resolver outras atividades, encarar outras situações, problema. Os temas da aula serão, né? Estudaremos a definição de cinemática, afinal de contas vamos entrar nela, né? O referencial, vamos entender o que é trajetória, diferenciar repouso e movimento, então nós vamos aprofundar essa discussão que a gente fez agora no começo. Vamos saber o que é ponto material e vamos diferenciar de corpo extenso e definindo-os. Então, esses serão os temas desta aula. Começando então com a definição de cinemática. A cinemática estuda os movimentos dos corpos sem se preocupar com as suas causas. Então, nós iremos definir se um corpo está em movimento ou em repouso, calcular a velocidade, por exemplo, mas não haverá preocupação em saber quem causou esta velocidade, quem está mantendo. Isso aí é objeto de estudo de outra área da física. Então, estaremos, por exemplo, preocupados com variação de velocidade,
mas sem preocupação com suas causas. E a cinemática, ela se divide em duas: na cinemática escalar e na cinemática vetorial. Então, nós iremos inicialmente tratar da cinemática escalar. Na cinemática escalar, nossa preocupação vai ser com grandezas que envolvem apenas, o que nos permitirão estudar coisas que envolvam apenas o número e a unidade de medida. Então, por exemplo, velocidade, nós trataremos apenas no que diz respeito ao seu valor e a sua unidade de medida. Mas, quando chegarmos na cinemática vetorial, aí vai nos interessar, além do módulo, que seria o valor numérico, e a unidade de medida, nós queremos saber também o sentido e a direção. Então, isso é o que diferencia a cinemática vetorial da cinemática escalar. Beleza? Então, vamos passar aqui para a gente seguir com mais descobertas. Referencial. A posição de um veículo em uma rodovia é determinada por meio de um referencial, que lá é chamado de marco quilométrico. Eis aqui uma foto, representando o marco quilométrico da BR-163. Ali está o marco quilométrico, quilômetro 537. Então, por exemplo, isso aí pode ser usado para determinar a posição de um posto ou a posição em que uma carreta parou, E imagine que a carreta parou ali, teve algum problema mecânico e o motorista então pede para acionar um socorro, E aí ele vai dar o marco quilométrico. Então ele dá o marco quilométrico 537. Vamos supor que o socorro está no marco quilométrico 500. Aí ele vai dizer, então, se essa carreta está a 37 quilômetros da posição onde eu estou, Isso se referindo ao socorro, Ou alguém que vai de encontro com o motorista da carreta. Então, o marco quilométrico tem diversas funções e ela serve para localizar, ela serve como referência, para localizar um corpo numa determinada rodovia. Vamos ao exemplo 1, que diz o seguinte: dê um exemplo e explique como se aplica o referencial nos marcos quilométricos de uma rodovia. Então, vou dar um exemplo e explicar. Eis aqui o marco quilométrico, muito interessante, que é o quilômetro zero da BR-230, que na verdade é também chamada de Transamazônica. E esse marco quilométrico, como você vê aí, está em Cabedelo, na Paraíba, que é uma cidade litorânea da Paraíba, perto de João Pessoa. Então, o indivíduo vai lá, fazer uma visita, vai para a praia, vai passar as férias e resolve então mostrar aí o marco zero da rodovia. Então, é uma referência, Quanto mais você se afasta do zero, você vai definir o quanto você andou, por exemplo, Vamos então aqui pegar dois pontos, dois marcos na mesma BR-230, o quilômetro 2 e o quilômetro 58 desta rodovia. Então, imagine que eu saia do quilômetro 2 e vá para o quilômetro 58. Esse quilômetro 2 ele está na divisa da Paraíba com o Ceará. E o quilômetro 58 está no Ceará, precisamente num distrito chamado Mangabeira, que está no município de Lavras da Mangabeira, no Ceará, que eu coloquei aqui nessa situação, porque eu sou
natural de Lavras da Mangabeira, e mais precisamente desse distrito chamado Mangabeira. Então, uma homenagem aqui à terra de onde eu vim, né? Falar assim, e para onde sempre retorno quando possível, né? Para passar férias, rever os parentes, etc. Então, resolvi colocar aqui, aproveitei, fui lá no Google e encontrei essas imagens. Então, se eu saio do quilômetro 2 vou para o 58, qual foi a distância percorrida? Nessa sequência, é só fazer a diferença entre o valor final ou posição final e a posição inicial. Considerando que eu não tenha mudado de sentido, tenha ido sempre no mesmo rumo. Fazendo isso, eu vou ter andado 56 quilômetros. Esse tipo de operação é muito comum no estudo dessa área da física e você deve ficar bastante atento, né? Quando falar, um carro saiu do quilômetro 2 e após algum tempo chegou no quilômetro 58. Quanto foi a variação do espaço? Você vai então fazer a posição final menos a inicial. Não pega a final, hein? Porque aí não vai dar o valor correto. Faz a diferença, que aí deu 56. Então, eis aí um exemplo muito importante, que você deve copiar, né? Essa parte aí que fala do trajeto entre dois pontos. Tranquilo? Vamos seguir adiante? Trajetória. A trajetória, ela depende do referencial adotado. Olha aí. Então, já vimos que repouso e movimento depende do referencial, né? E trajetória também. Então, vamos mostrar. Faz um desenho simplificado aí do aviãozinho. E esse avião vai soltar uma caixa numa ilha, né? Numa ilha ou num ponto. Então, esse avião está em movimento com velocidade constante e nós vamos desprezar a resistência do ar. Então, o ar não vai interferir no movimento da caixa e ele tem que soltar essa caixa. O interessante é que ele vai ter que soltar antes, né? E numa determinada distância horizontal do ponto onde a caixa deve cair, que vai depender de sua velocidade, né? Mas ele tem que soltar antes. Por quê? Se a gente tomar um referencial no solo, olha só o trajeto que a caixa vai fazer. Então, esse trajeto é chamado arco de parábola. Então, vamos lá. Olha aí, o avião solta a caixa e à medida que ela cai, ela avança. Por quê? Porque ela estava com a velocidade do avião, né? Em relação à Terra, ambos tinham a mesma velocidade. Então, por isso que ela acompanha. E se o piloto tiver feito o cálculo correto, quando ele passar sobre o ponto onde a caixa deveria cair, ela vai estar tocando aquele ponto. Então, voltando aqui, você vai ter então aí um arco de parábola. Então, dá aquela pausa e faz essa figura com um trajetinho ali, desenha aqueles coqueiros. Faz a tua figura aí para marcar esse momento. E fazer o trajeto, que é uma parábola, né? E escrevendo aí arco de parábola. Tranquilo? Certo? Agora eu vou continuar aqui. Vamos tomar um referencial agora no avião. Então, mudou, né? Antes o referencial era no solo, agora vai ser no avião. Então, olha só o que é que vai se dar. Quem está no avião, imagina o cara olhando ali e vendo a caixa caindo. Ele verá a caixa fazendo uma reta, né? Um segmento de reta, descrevendo um segmento de reta. Porque ele não consegue ver ela, não a ver, né? Ou melhor, não consegue vê-la se movendo para frente.
ele só verá a caixa caindo. Por isso, vai ter ali um segmento de reta. Então, veja que a trajetória depende do referencial adotado. Beleza? Então é isso. Faz mais essa situação aí, mostrando o trajeto seguido pela caixa. Tudo bem? Anotado ou anotando? Vou passar adiante. Olha só, quem é que explica, ou melhor, qual é a lei que explica o fato da caixa acompanhar o avião? Para quem está aqui na Terra olhando, né? Por que isso ocorre? Devido a uma lei chamada Lei da Inércia. E, resumidamente, isso aqui vai ser tratado em outra aula, mas eu vou só fazer uma introdução para a gente guardar isso. Um corpo em movimento tende a continuar em movimento. Aí isso tem desdobramento. Em outras, você parte para uma série de explicações, né? Mas nós vamos tratar assim, objetivamente, vamos exemplificar. Vamos ao primeiro exemplo. Vou colocar aqui um vídeo retratando isso. Então, olha só. Então, você vê aí que a peoa, ela vem sobre o cavalo, então ela está com a velocidade do cavalo em relação à terra. Olha só que interessante, né? Tem que falar assim. E, em dado momento, ela, vamos falar assim, se desgruda do cavalo. Mas ela está com a velocidade em relação à terra, ela está com a velocidade do cavalo, não está parada. Então, o que é que vai ocorrer? Ela tem que manter a mesma velocidade enquanto está em contato com a terra, porque se ela tentar parar, vai cair e possivelmente, né, vai se machucar. Então, essa é uma situação que você vê que essa lei ela é respeitada. Então, vem correndo e já ganha velocidade ali com o cavalo, e quando pula no chão já vai, tenta manter a mesma velocidade, porque se não mantiver vai ter problema. Vamos ao segundo exemplo. Nesse segundo exemplo, vamos tratar aqui das manobras com skate. Para quem não sabe ou não percebeu ainda, eu sou extremamente ligado na manobra hard. É uma das manobras que eu mais mandei na história. Nesse dia eu mandei ela na chuva. Então a gente vê aí que o skatista vem, né, se movendo com uma certa velocidade, sobe uma rampa e simplesmente ele salta para cima, ele não salta para frente. Mas como ele está com a velocidade do skate em relação à terra, então ele vai continuar, por inércia, vai continuar com esta velocidade e acompanha o movimento do skate, atingindo o skate na mesma posição. O skate não fica para frente, não vai para frente, eles chegam juntos ao solo. Para quem não sabe ou não percebeu ainda, eu sou extremamente ligado na manobra hard. É uma das manobras que eu mais mandei na história. Nesse dia eu mandei ela na chuva. E a gente vê aí que a trajetória é um arco de parábola em relação à Terra. É isso? Então, essas são duas situações que mostram a lei da inércia em ação. Ele salta para cima, ele não salta para frente, né? Porque se tentar saltar para frente, o skate seria movido para trás, né? Já que ele teria que empurrar alguma coisa para trás. Esse seria o skate. Então ele salta para cima e continua em movimento. Muito legal, né? Vamos então ao exemplo 2. Aplicar
essa questão da trajetória. Consideremos um garoto sentado em um carrinho de rolimã, sendo empurrado, locomovendo-se em velocidade constante, ou seja, andando sempre a mesma quantidade de metros a cada segundo, ou centímetros, seja como for, né? Sua trajetória é retilínea e horizontal. Em um dado instante, o garoto arremessa uma bolinha verticalmente para cima. Então, desprezando-se a resistência do ar, o que acontecerá com a bolinha e qual será a trajetória no ar? Então, qual será a trajetória no ar? Isso vai depender do referencial adotado, né? Então, vamos ter que adotar referenciais. Então, para a resposta, para um observador parado no solo, a bolinha descreverá um arco de parábola. Vamos ver aqui, ó. Isso é quem observa de fora, né? O garoto e a bolinha se movendo para a direita, um carrinho, né? Então, nós que estamos aqui observando de fora, que alguém sentado lá na quadra verá um arco de parábola. Então, anota isso aí, faz o teu desenho, que isso é muito importante, né? Beleza? Então, deu aquela pausa? Vou continuar daqui. Para um observador parado no carrinho, a bola descreverá um segmento de reta. Vamos mostrar aqui, ó. Ou seja, para o garoto, né, o observador parado no carrinho. Como é que a gente fala parado no carrinho? Em relação ao carrinho, ele está parado, né? Afinal de contas, a distância entre ele e o carrinho não muda com o passar do tempo. É isso que é importante você observar quando estiver estudando movimentos. Então vamos lá, jogou a bolinha para cima, vertical para cima, depois ela desce com velocidade para baixo. Então, ó, subiu, desceu em linha reta. Então, um segmento de reta vertical subindo e descendo. Beleza? Então é isso. Veja aí o estudo do movimento, da trajetória, né? Aliás. Vamos lá. Vou seguir adiante. Agora nós vamos para o repouso e movimento, retomar aquela ideia lá do começo que a gente refletiu a respeito, né? Ela é muito importante. O repouso e o movimento são relativos, pois dependem do referencial adotado. Isso quer dizer que não existe movimento nem repouso absolutos, né? Vamos aqui a um exemplo. Passageiros esperando um trem que está chegando na estação. Então, eles estão ali parados num determinado ponto. Então, a questão é, o trem está em repouso ou em movimento em relação a esses passageiros que estão na estação? O trem está em movimento. Por quê? Porque a distância entre eles está variando. Aliás, está diminuindo. Então, o trem está em movimento. Certo? Agora vamos observar de outro ângulo. E para pessoas que estão dentro do trem, sentadas ali, ó. O trem está em repouso ou em movimento em relação a ela? O trem está em repouso, porque a distância entre o trem e elas não está mudando. Então veja aí que o repouso e o movimento dependem do referencial adotado. Tranquilo? Então, muito importante anotar essa parte aí. Certo? Vou então continuar fazendo agora um exemplo, né? Então, exemplo 3. Um avião abastece outro avião em pleno voo, porque eles estão em repouso entre si. Olha aí a situação, né? Um avião abastecendo o outro.
Para que isso ocorra, a distância entre eles tem que se manter constante. Vamos ver uma resposta mais formal aí da coisa, né? Eles estão em repouso entre si porque mantêm a mesma velocidade em relação ao solo, que é o referencial que nós adotamos aqui, né? Porque se eles tiverem velocidades diferentes em relação ao mesmo ponto, ao mesmo referencial, a distância entre eles não vai se manter, né? Então é isso. Só voltando aqui para você anotar e a gente seguir. Feito aí? Vamos agora tratar do ponto material. O que é um ponto material? O ponto material também é chamado de partícula e é assim tratado quando suas dimensões são desprezadas no estudo do movimento. Então, não vou precisar somar o tamanho da partícula, desse corpo, aliás, né? E vai ser partícula, né? Com a distância que ele vai percorrer. Então, quando isso não é necessário, então eu tenho um ponto material na situação, na parada. Então, exemplos. Uma pessoa atravessando uma ponte, geralmente é um ponto material. Você só vai precisar, por exemplo, do tamanho da ponte, do comprimento dela e do tempo gasto para saber, por exemplo, a velocidade que ela desenvolveu, né? Então, não é necessário saber usar, né? É obrigatório, é irrelevante o tamanho da pessoa, né? Para que, ou a largura dela, vamos falar assim, para que a gente estude o movimento dela. A ponte poderá ser muito maior do que o tamanho da pessoa, né? Então, é por isso que aí você pode ter um ponto material. Mas você tem que observar que o ponto material você tem que analisar a situação para definir, né? Então aqui a gente está exemplificando, mas precisa analisar precisamente até que ponto eu estou buscando a precisão, né? Vamos aqui com outro exemplo para tornar isso mais claro. Um caminhão percorrendo a distância entre duas cidades. Então eu quero saber a velocidade desse caminhão, a velocidade média desenvolvida pelo caminhão, então eu vou fazer a divisão ali da distância percorrida pelo tempo gasto. E essa distância não leva em consideração o comprimento do caminhão, certo? Não, cuidado para não querer usar, ele tem maior massa, não é isso. É o comprimento dele, pode estar cheio, pode estar vazio, né? O comprimento dele não vai influenciar, certo? Aí nós vamos para o corpo extenso, onde o tamanho do caminhão vai fazer a diferença. Então, tudo depende da situação. Tranquilo? Então, eu vou seguir aqui adiante para a gente ver outro ponto, que é o ponto corpo extenso. Então, corpo extenso, as dimensões do corpo interferem no estudo do movimento. E um exemplo disso é um caminhão atravessando uma ponte. Então, o comprimento dele tem que ser somado ao comprimento da ponte para que os cálculos sejam corretamente feitos, né? Um exemplo aqui, só mostrando, né, para ilustrar. Olha aí. Carreta aí atravessando a ponte. E se você for determinar o tempo que ela vai gastar para passar por essa ponte, você precisa somar o comprimento da ponte com o comprimento do caminhão. Caminhão, trem, né? Tudo isso tem influência quando a travessia que ele vai fazer, ela não é tão grande se comparada com o tamanho do corpo, né? O comprimento dele. Beleza? Então, vamos continuar aqui.
Agora nós vamos para o exemplo 4, que diz o seguinte: mostre que um caminhão pode ser um corpo extenso ao atravessar uma ponte. Então, vou mostrar aqui. Eis aí um caminhão de 25 metros que vai atravessar uma ponte de 50 metros. Então, vamos lá para a resposta. Considere o caminhão em 3 posições. Então, vamos lá. Vamos pegar, eu vou até destacar aqui com laser. Olha só aqui, ó. Vamos pegar esse ponto aqui, bem na grade aqui da frente aqui do caminhão. O farol, vamos pegar assim, né, que é a parte mais externa, né? Então, esse ponto vai iniciar a travessia da ponte. Então, vamos lá. Esse ponto, a lanterna, o farol, a grade aqui na frente, ele percorreu quantos metros? 50 metros. Veja só, o ponto aqui na frente, ele iniciou a travessia e percorreu o comprimento da ponte. Porém, o caminhão continua no interior da ponte. Então, esse ponto ele vai ter que se mover até que a traseira saia. Então, olha só. Então, qual foi a outra distância que a grade aqui percorreu? 25 metros, né? Que é o comprimento do próprio caminhão. Mas quanto foi o total da distância percorrida pela grade do caminhão? 50 mais 25. O que vai dar quanto? Você já tem a resposta, né? Para atravessar a ponte, a distância percorrida pelo caminhão será 50 mais 25, que vai dar 75 metros. Então, veja que aí o caminhão é um corpo extenso, porque foi necessário considerar seu tamanho, somar a distância, a travessia que ele ia fazer. Certo? Então, toda vez que vier dando as dimensões do objeto, né, do corpo, no caso o comprimento dele, e o tamanho da travessia, e elas forem ali não muito diferentes, né, e você avaliar, você vê, eita, peraí, esse comprimento dele vai fazer a diferença, né? Então, você deve somar para calcular a distância percorrida. E aí, depois, você vai aos demais cálculos. Ficou claro? Anota isso aí, porque isso aí é muito importante. Vai ser usado em alguns momentos, né? Lembrando que nós temos uma lista de atividades que inclui estes exemplos. Então, você não precisa copiar os enunciados. E também tem questões propostas. Então, você vai lá, resolve as questões e vê o gabarito no final, confere o gabarito. Então, faça isso aí e sempre atento a essas informações, ou atenta, né, a essas informações que nós estamos passando aqui. Tranquilo? Então, é isso aí. Concluímos com o exemplo 5. Outra aplicação do conceito de corpo extenso. Quando você vir na traseira de uma carreta, né, você vir na traseira de uma carreta, veículo longo, aí tem comprimento, vamos dar um zoom, 25,50 metros ou outro valor. Isso aí tem uma importância crucial, por exemplo, numa ultrapassagem. Você vai ultrapassar uma carreta dessa, tem que lembrar que, além da distância que você vai ter que percorrer, né? Ou seja, você vai ter que ultrapassar essa carreta. Então, você vai percorrer a distância que ela percorreu. Você também vai ter que considerar o tamanho dela. Então, entra aí a questão do corpo extenso, né? Então, vai ter que considerar o tamanho dela. Você vai ter que ultrapassar o tamanho dela, né? E não estou nem falando do comprimento do carro, que também vai
vai influenciar aí, né? Então, por isso que é importante essa informação nos veículos e o cuidado que você tem que ter, quem quer que seja, ao fazer ultrapassagens, porque vai demandar mais tempo, né? Então, e pode evitar acidentes se você toma cuidado para ultrapassar somente em locais onde haja condições para isso, né? Linhas retas, longas, sem que outros carros venham na outra mão. Então, muito importante. Então é isso aí. Ficamos por aqui. Bons estudos e até a próxima. Lembrando sempre, né, de fazer as questões propostas e tirar dúvidas quando necessário, né? Compartilhe suas dúvidas. Tem um espaço, né, para isso, tem contatos. Não sei quando você está assistindo essa videoaula, mas tenta aí. Tem mais de um meio para entrar em contato, né, conosco. Quem não arrisca, não petisca, né? Já diz o velho deitado. Beleza?